O homem segurou o volante nas mãos. Ele estava de pé ao lado do carrinho e disse que mal o havia consertado. O homem estava puxando o carrinho pela floresta e a garota perguntou o que ela tinha para fazer e disse a si mesma que precisava fazer o jantar. Então, Gira disse que eles precisavam se apressar se não querem problemas com o proprietário. Quando Sarah exclamou que tinha que haver outra maneira, um garfo apareceu na frente deles e acrescentou que ele deveria olhar para a estrada. O homem olhou para a garota e disse que hoje era o primeiro aniversário do dono. Então, eles não devem chegar atrasado se não quiserem problemas. Gira se virou e explicou que eles economizariam 1 hora dessa maneira. As flechas ficaram presas no corpo das pessoas. No meio estava um cavalo podre e no final estava um corpo carbonizado. Sarah viu um inseto no olho. O homem cerrou os dentes e disse que este lugar era um grande túmulo. Então ele perguntou quando derrotaram Seknian e trazendo paz de volta. Sarah sentiu-se mal e se ofereceu para ir rapidamente. O homem concordou. Quando a garota ouviu alguém gritar, seus olhos se abriram com surpresa. Uma criança está deitada atrás deles, então ela exclamou que não acredita em seus olhos. A criança estava deitada sob um elfo morto. Gira se virou para Sarah e ligou para ela. Ela seguiu o homem, enquanto a criança continuou chorando. Gira olhou tristemente para a frente e disse que para ele, a morte era a melhor salvação. A garota apertou os lábios. Ela de repente olhou para trás. Sarah resolutamente se afastou do homem enquanto ele ligou para ela. Ela pegou a criança e Gira pediu para ela parar. A garota sorriu olhando para a criança. Sarah ficou de costas para a criança e ela pediu que ela não condenasse a criança a torturar, porque sabia que a vida de um escravo amaldiçoado o esperava. O bebê sorriu gratamente. Então a garota disse que estava feliz. Sarah disse que Gira a libertou da maldição. 5 anos depois, o garoto mostrou sua idade nos dedos. Gira parou na frente da escotilha. Sarah colocou a mão no estômago e ele entendia rapidamente. Seus filhos eram mais inteligentes que a maioria das crianças. Gira olhou para fora do buraco e chamou Nero. Uma vela está queimando perto da parede. Os olhos do garoto se abriram. Nero parou ao lado do homem e perguntou se o bisavô tinha feito esta sala. Havia estantes à frente deles. Giras respondeu que o pai do bisavô os fez. O homem olhou para a criança e perguntou se ele sabia o que sempre foi proibido para os escravos. Então Nero começou a dizer que era uma arma. Giras pegou o livro e acrescentou que também havia livros. Ele abriu o livro, dizendo que eles não poderiam tocar nas ferramentas e livros, e perguntou ao garoto se ele sabia do que todos os proprietários de escravos tinham medo. Então, Nero sugeriu que o estente. Gira franziu a testa e disse que eles tinham medo da mudança. O livro levou a mudança e ajudou a alcançá-la. A arma nas mãos é aberta. Nero olhou atentamente para a frente, quando o homem explicou que os proprietários não queriam que eles mudassem de lugar com o mundo. Ele fechou o livro e disse que o pai do bisavô entendeu que o mundo não ficava parado. Gira entregou o livro à criança e acrescentou que queria que seus descendentes estejam prontos para mudar e criou uma biblioteca para isso. Aqui, o homem franziu a testa e prometeu a Nero que não contaria a ninguém sobre este lugar e que começaria a estudar imediatamente. Gira disse ao garoto para lembrar suas palavras sobre a mudança. Quando o homem estava no jardim, ouviu gritos. Os olhos da Gira estavam vazios. Mira estava na biblioteca e disse que algo aconteceu com seu pai. O nome estava em uma placa de madeira. Sarah e seus filhos choraram perto da árvore. Alguém colocou uma flor na túmulo. Um homem de cabelos escuros se despediu do falecido. Ele olhou para Sarah. O homem limpou os ouvidos e perguntou se ela achava que ele estava arrependido por não tê-la comprado. A garota olhou e gritou que ele havia envenenado o remédio. Ralph sorriu e disse a Sarah para não esquecer por que um escravo não podia falar assim. A garota respondeu que o amaldiçoaria para se vingar. O homem balançou o braço e amaldiçoou. Nero abriu a boca e gritou. Ele foi parado. O punho de Sarah congelou. Ela disse que pertencia à família Rigas e perguntou se ele sabia o que faziam quando alguém maltratava seus escravos. Ralph virou-se e disse que se encontrariam novamente, acrescentando que ouvira que ela estava mais fraca. O homem sorriu e chamou ela de viúva escrava doente. Sarah e as crianças ficaram atrás dele. Perguntaram que mestre não venderia esse escravo. Havia árvores perto da casa alta. Quando Sarah foi chamada para o novo mestre, notou o sorriso mau de Ralph. Nero detendeu as irmãs que chamavam para a mãe. Eles observaram o carrinho com Sarah embora, enquanto ela pediu silenciosamente a Nero para proteger os filhos mais jovens. Sarah chorou amargamente. Quando sua mãe pediu que o protagonista nunca chorasse ou desistia, ele cerrou os dentes. Nero correu para a multidão e chamou sua mãe. Ele olhou para a frente com raiva, e as pessoas ao seu redor disseram que ele era filho dela e muito corajoso. Sarah olhou para baixo com olhos vazios. O garoto olhou para a frente sem vida e chamou sua mãe. Sua irmã correu por ele. Nero cobriu os olhos.
Quando alguém gritou para deixá-lo ir, ele desviou os olhos porque ela era sua propriedade. Dard passou pela multidão e respondeu que o assassino gritaria na masmorra. Então, o homem exclamou que Sarah não valia 1 centavo. Ralph perguntou se realmente enviavam pessoas para a prisão por matar um cavalo. Nero desviou o olhar sombriamente. O som veio da pequena casa. Wendy e Sylvie se abraçaram. O garoto afiou a madeira com uma lâmina e lembrou as palavras de seu pai sobre o medo dos proprietários. Quando eles pensavam em mudança, a lâmina piscava. Uma lágrima caiu. Nero lembrou como um livro os levou até eles e uma arma os ajudou. A lâmina piscou. O protagonista balançou a lâmina. Ele abaixou a arma na frente dele. A espada caiu no chão. Nero sentou-se perto da estante. Ele tirou as roupas. Um pingente piscou no pescoço dele. O garoto pegou na mão. Sua irmã apareceu e disse que era hora de jantar. E Nero respondeu que estaria lá. Uma voz veio da casa dizendo que deviam dormir em sua própria cama. Nero abraçou suas irmãs e disse que Wendy tem pesadelos. Ela e sua irmã foram enviadas para diferentes mestres. E Sylvie estava com medo com Wendy. Então o irmão pediu que eles tentassem não pensar nisso. A garota olhou para o protagonista que prometeu fazer tudo para que eles ficassem juntos e vivessem uma vida normal. Então, ele foi perguntado como a luz caiu no rosto do garoto. Quando ele respondeu que havia 3 maneiras, apresentou moedas brilhantes, e explicou que a primeira maneira era comprar a liberdade do Estado e depois parariam de depender de qualquer pessoa, a qual ele foi dito que não tinham dinheiro, a qual ele concordou. O garoto apresentou uma espada quebrada e acrescentou que a segunda maneira era dar sua vida ao país e ganhar o chamado do povo, mas isso é improvável. Nero abriu a boca e começou a falar sobre o último caminho. O vento soprava a capa quando ele disse a palavra Shkanin, explicando que era uma academia e que seu imperador se formou dela, embora ele já tenha sido escravo. Os cascos tocaram o chão. Quando o homem estava sentado em seu cavalo, um grito foi levantado para pedir ao imperador que abriera caminho. O homem segurou as rédeas quando dirigiu o Sr. Logan, que pediu desculpas ao imperador e acrescentou que eles não o esperavam tão cedo. Então, o homem respondeu que ele havia vindo para uma reunião do conselho de Eric no dia seguinte. Sua Majestade desceu o monte, dizendo que, além disso, o pai de Eric não era estranho para ele e que ele queria conhecê-lo primeiro. E Logan respondeu que ele era honrado. Ele olhou para o senhor e a criança e disse que ele era grande agora. Logan apontou para o garoto e disse que ele era o filho mais velho de Eric, chamado Evan, e a criança disse que era uma grande honra para ele conhecê-los. Quando o imperador perguntou se ele planejava se ele se matriculava e o ex poderia no próximo ano, ele ficou na frente do garoto. Quando Evan respondeu de maneira afirmativa, ele acrescentou que, como chefe da academia, ele teria algo a falar com ele. Então o homem foi convidado a entrar. Logan apontou para a multidão e ordenou que os escravos se apressassem para não adiar o jantar do imperador, e o imperador respondeu que não era necessário porque ele comeu antes de sair. O imperador bateu na cabeça de Evan, dizendo que queria andar pelo lugar onde Eric cresceu e conversou com os futuros alunos. Evan mostrou o lugar onde seu pai brincava. Mira olhou silenciosamente e o sol brilhou na árvore. O imperador disse que parece uma casa da árvore, e Evan falou que seu pai adorava a natureza. O campo verde se estendia longe, e o imperador concordou que a natureza é mágica. Touros estavam pastando perto da cerca, e ele disse que ajudaram Eric a se tornar um mago. O imperador perguntou a Evan sobre seus planos, e Evan disse que sonhava com magia. Agora interessava-se por magia escura. Energia apareceu na mão de Evan, que ainda não treinou realmente. O imperador disse que seu sangue fluía, já que ele conseguia fazer isso jovem. O portão se abriu, a terra tremeu. Evan olhou para cima e disse que nada foi explicado. Ele estava aproveitando a natureza. Touros se aproximavam dos cavaleiros que pediram à majestade para se esconder. Uma lâmina piscou, pendurada no ar, e o touro abriu a boca. Evan atacou com uma onda de energia que explodiu perto da besta, e sangue pulverizou sobre os touros. O imperador ficou na frente de Evan e perguntou de onde eles vieram. O governante alcançou a espada e ordenou que fugisse antes que fosse tarde. Sua mão agarrou a lâmina. Nero apareceu na frente deles. Ele franziu a testa. Os olhos do touro brilham roxo. O animal parou na frente do garoto. Os touros começaram a se virar, e Evan atrás dele. O suor derramou no rosto de Nero, lembrando-se de Gira dizendo que ele era filho deles. Mas eles não eram seus verdadeiros pais, e que seu pai era um elfo que já estava morto quando o encontraram. O garoto lembrou-se de como o pássaro se sentou nele, e como seu pai disse que tinha esse pingente com ele, que contém poder. Quando ele perguntou se ele era meio elfo, as joias estavam na mão dele. O imperador ficou atrás de Nero, e o imperador perguntou se os touros o entenderam.
A besta abriu a boca e rugiu. O touro está se aproximando rapidamente de Nero. Uma sombra da lâmina caiu no chão. O garoto escapou do lado do ataque da besta. O corpo do touro caiu na frente do imperador. Nero estava respirando pesadamente. O governante olhou para baixo e perguntou novamente se o garoto usou magia ou seu dom natural. Nero respondeu que estava só trabalhando na fazenda. Ele acrescentou que os animais atacaram quem os alimentava. O governante perguntou como recompensá-lo. Quando pediu permissão para a academia, havia uma multidão atrás dele. Evan pediu novamente, suou no rosto. O garoto perguntou se o escravo Nero poderia estudar. O soldado olhou para frente com choque e se perguntou como um escravo se atreveu a segurar uma arma perto de sua majestade imperial. O governante se inclinou para o garoto quando Evan disse que ele era simplesmente um tolo. O imperador se elevou sobre Nero e perguntou o que o meio-elfo achava que não entenderia, acrescentando que era muito corajoso protegê-lo. O garoto olhou para baixo com medo quando o governante disse que o jovem os provocou. O imperador virou as costas e exclamou que isso era traição. Ele se virou para o garoto e disse que receberia uma pena mais leve que a morte. O governante desviou os olhos com raiva e ordenou que ele fosse enviado imediatamente para a mina de Akali. Quando ele disse que estava condenado a trabalhar por toda a vida, Nero olhou para frente com horror. Havia um crescente no céu e a névoa envolveu as árvores. Os homens da maré andaram atrás de um cavalo. O homem virou a cabeça para o lado e perguntou se eles haviam chegado, acrescentando que ele queria ir para casa. Então outra pessoa disse que desistiu e que Erika estava longe, então ninguém os protegeu. O homem amarrado perguntou que tipo de lugar é, onde iam e por que todos falavam sobre a morte. Disseram que estavam sendo levados para uma mina mágica em Baum, onde minério mágico era usado para fabricar armas mágicas usadas na última guerra. Nero apertou os lábios quando disseram que havia monstros atraídos pelo minério mágico. Uma voz da casa disse que estavam sozinhos e não durariam muito. Sugeriram vendê-los. As meninas, sentadas em um canto, ouviram Sylvie falar que seu irmão prometeu voltar, então precisavam continuar trabalhando, cozinhando e limpando. Um homem vestido com inteligência abriu a porta e suas bochechas brilharam quando exclamou que os gêmeos eram fofos. O loiro ofereceu 300 por elas. O homem observou as crianças e disse que era um preço justo para crianças fracas. Logan mencionou rumores desagradáveis sobre ele e retrucou que acreditava na sujeira que a sociedade dizia sobre ele. Quando acrescentou 450 peças de ouro, as meninas suaram. O gordo ofereceu 600 no máximo, alegando que esse valor compraria um homem forte. Logan desviou o olhar silenciosamente. Nero gritou que não podia acreditar que havia perdido a única chance. Lembrando das irmãs alegres, declarou que precisava protegê-las. Um homem chicoteou seu rosto, exclamando que avisava ter um coração fraco. Batendo na criança, perguntou o que aconteceria se seu coração não aguentasse. Nero implorou por misericórdia. Ao ouvir um grito, viu a besta derrotar o garoto. Sangue pingava de seus coxos, enquanto o protagonista olhava assustado e alguém exclamava ser um lobo possuído por minério mágico. O homem disparou um arco e ordenou atacar e matar. As flechas perfuraram o corpo da besta que desapareceu nos arbustos. Alguém exclamou que ele estava morto. Passaram pelo corpo sangrento quando alguém disse que estavam quase lá e deveriam se apressar se valorizavam suas vidas. Sangue estava perto da cabeça do garoto, e Nero pensou que não poderia morrer ali. O cavaleiro perguntou ao guarda sobre o estado, e o homem amaldiçoou, dizendo que era tarde. A armadura do homem se aproximou do cavaleiro, que exclamou estar feliz em vê-lo vivo após um ano. Pediram silêncio e perguntaram pelos outros 4, esperando 18 prisioneiros. O cara explicou que 3 morreram de fome e o 4º foi morto por um monstro. Bob perguntou com insatisfação quem ele trouxe, amaldiçoando. O protagonista olhou cansado enquanto o homem ordenava aos homens pegar suas escolhas e formar uma fila. A lua iluminou a montanha, prevendo uma noite cheia de lágrimas e sofrimento, dizendo que os guardas eram mais assustadores que os monstros, e aconselhou a não falar com eles. Um garoto se aproximou do supervisor, alegando ser cidadão comum enviado por engano, e os escravos pegaram as picaretas. Ele dobrou as mãos na frente dele. Pediu que pudesse assumir a administração e recompensaria generosamente. Bob balançou a espada. O garoto pegou as rédeas e o chamou de inútil.
Bob gritou que todos aqui deveriam esquecer o passado. A partir de agora são sem alma ou máquinas de mineração. A lua brilhava sobre as montanhas quando ele disse que, se não gostassem de algo, a morte os libertaria de todas as preocupações. Não importava quem os matou ou como. O homem cortou uma pedra que se espalhou no chão. Quando eles perguntaram se ele realmente não aprendeu a segurar uma picheira corretamente em uma semana, Nero olhou para ele. Pode ser mais fácil matá-lo do que a pessoa respondeu que seus ombros doem. O diretor tirou a espada de um chefe e disse que a lâmina o curaria de modo que o prisioneiro pediu que não o fizesse. Quando um grito foi ouvido, o homem desviou o olhar. Um som veio das profundezas da caverna. Os prisioneiros congelaram ao ouvir que era um monstro e precisavam preparar suas armas. O diretor levantou uma lâmina e perguntou às pessoas o que faziam. Depois as mandou pegar a espada, dizendo que eram escravos. O rosto de Nero suou quando alguém gritou que não fazia diferença. Precisavam pegar a espada se valiam a vida. O homem foi jogado de volta pelo golpe. Ele desacelerou com as mãos no chão e depois foi dirigido. O monstro verde abriu a boca e atacou. Quando perguntado o que era, Bob olhou para frente com medo. Dizia que nunca tinha visto. Homens com espadas nas mãos não sabiam como atingir. Quando perguntado por que estavam lá, Bob olhou para os salpicos de sangue. Quando alguém respondeu que bastava balançar a espada, fugiu do monstro pedindo ajuda. Quando Bob perguntou se algum deles poderia lutar, suou e amaldiçoou que Samuel não fez, que o Império não viria ajudar contra um monstro. Os homens com espadas congelaram de medo. O monstro balançou o machado e rugiu. Cortou membros pendurados no ar. Nero estendeu a espada na frente dele e pousou atrás do monstro. O monstro abriu a boca e correu. Balançou a espada. A lâmina perfurou o monstro. 2 homens estavam fora da casa. O homem corpulento pediu ao Sr. Higas que avisasse se mudasse de ideia. Sylvie olhou para sua irmã e agradecem a Deus por não vender. O senhor olhou para o céu à noite e disse que o mestre era gentil. O homem de cabelos escuros olhou sério. O monstro verde estava no chão. Perguntaram seu nome e ele se apresentou. Quando Bob perguntou se ele tinha uma espada, as pessoas estavam de pé na frente do monstro, e ele disse que foi por isso que veio. O protagonista olhou para o cuidador questionando, dizendo que não era mau e promovendo a guarda. Bob cruzou os braços sobre o peito e disse que não deveria ser mal entendido. O protagonista guardaria o território do almoço até a noite, e no tempo livre, cavaria e mataria monstros. Outra pessoa disse que é melhor que ficar em show o dia todo. Nero agradeceu e disse que lidaria com todos os monstros. Bob disse que parecia útil, mas não deveria se enganar. Ainda tinha que aprender os básicos do jogo de espada. Então, Lloyd disse que achou difícil acreditar que o garoto era um escravo praticando esgrima, acrescentando que seria bom se ele fosse treinado. O homem olhou para o garoto com a arma, Samuel. Quando o guerreiro de armadura brilhante foi pedido para ensinar o garoto a lidar com uma espada, ele parou na frente de Nero e acrescentou que Samuel era um cavaleiro escuro de elite, então ele deveria ser respeitado. Quando alguém perguntou se seus guardas estavam relaxados, as nuvens flutuavam acima das rochas, e ele disse que eles eram preguiçosos e que eles poderiam assistir ao treinamento em vez de relaxar. O homem levantou a xícara para os lábios. Os guardas assistiram os rapazes brigando, dizendo que Nero era definitivamente um gênio e que ele poderia ter entrado facilmente na academia se não fosse um escravo, quando ele acrescentou que era uma pena que ele pudesse aqui com outros. Samuel fechou os olhos e disse que isso era suficiente para hoje. Quando o cavaleiro acrescentou que o golpe de Nero não estava ficando mais forte, ele já lhe disse para treinar trabalhando na mina. Os meninos encaparam a espada, e o menino respondeu que estava tentando. Samuel olhou para o corpo nu quando ele disse para tirar a camisa e acrescentou que os músculos não mentiram. Mostraremos o quão bem ele trabalhou. O suor fluiu pelas costas do garoto quando o cavaleiro disse que era melhor, mas longe do ideal, então ele não deveria se poupar, mas deveria trabalhar duro. O diretor trouxe a xícara para o rosto e perguntou o que ele esperava de um garoto de 13 anos. O monstro verde franziu a testa. Há pedras em toda parte na mina. O protagonista parece satisfeito. Os prisioneiros pararam na frente dele e disseram que ele tinha incrivelmente sorte. Eles olharam para a frente seriamente, culparam Nero por fazer parte do trabalho enquanto ele estava a sair para passear, ouviram que ele comeu sopa de queijo durante o serviço e depois perguntaram se ele achava melhor que eles. O prisioneiro enrolou os lábios e disse ao cara para não sorrir quando ele passou, caso contrário, ele não suportaria. Nero olhou para frente com confusão quando o homem acrescentou que os monstros mataram os guardas e outros tomaram seus lugares e depois perguntaram se ele sorriria quando ele fosse rasgado em pedaços. Quando o diretor perguntou por que eles estavam de pé novamente e ordenaram que eles começassem a trabalhar, o protagonista se virou. Nero olhou para baixo com tristeza. Um velho careca olhou para ele e disse que eles eram todo ingrato e não entendiam que permaneceram vivos graças ao menino.
O avô fechou os olhos e explicou que essa é a natureza humana. As pessoas odiam aqueles que tiveram sucesso em qualquer coisa, acrescentando que tinham medo de mudar as diferenças, e ficaram loucos quando enfrentaram o verdadeiro poder. Mas mesmo assim, eles eram todos os mesmos. Nero olhou para desviar silenciosamente. Uma voz veio do buzino, pedindo atenção. As pupilas do garoto se estreitaram. Ele rapidamente caminhou para frente. Quando a ordem foi dada para se preparar para a batalha, Nero correu para Bob. Quando o monstro pediu que os supervisores se rendessem, ele ficou na frente do supervisor, porque os reforços já haviam sido chamados, para que eles não sobreviveram. Bob olhou para frente ameaçadamente e gritou que era em nome do Império, pedindo mentalmente a Sua Majestade que o salvasse rapidamente. O monstro azul na frente dele disse que não eram os únicos humanos que poderiam ter um império. Então o cuidador começou a responder a ele. A cabeça cortada voou para o lado. Nero olhou para o chão com horror. Samuel correu até ele e exclamou que não devem permitir que eles se aproximem da mina. Quando ele ordenou que o protagonista ficasse embaixo, ele não conseguiu lidar com esses monstros, e acrescentou que o garoto deveria pegar o momento em que o feixe mais brilhante caiu na espada. O Cavaleiro Escuro balançou sua lâmina, energia negra. De volta ao Goblin, Samuel levantou a espada. Ele puxou a lâmina de lado, sua mão prendeu a mapa. O Cavaleiro Escuro avançou com raiva. Sangue saltou do corpo de Samuel. O monstro chamou o garoto de barata irritante, nem o deixou desfrutar da vitória, dizendo que tinha suficiente de matar seus guerreiros. Quando o monstro recebeu ordens para devorar os caídos, lágrimas subiram nos olhos de Nero. O Goblin pisou na mão de Samuel e rugiu. O protagonista correu para a caverna, olhou para lâminas no chão. Os prisioneiros estavam na frente dele. O garoto perguntou o que estavam fazendo. Eles responderam que os monstros querem minas e concordaram em ser escravos. Nero ficou na frente deles e disseram que só queriam viver. O protagonista ouviu alguém para desviar o olhar. Um monstro se aproximava, dizendo que os humanos eram interessantes, mas não precisavam de escravos. O monstro olhou e explicou que queriam carne e ordenaram que fossem mortos. Corte o Goblin estreito. Os olhos do monstro abriram. A criatura azul está terminando o corpo do morto. Houve um flash brilhante. O monstro virou a cabeça. A chama queimou toda a sua carne. O monstro espalhou a ponta da lâmina e disse que ele era forte para uma criança. O protagonista cuspiu sangue e disse que estava treinando. Quando ele acrescentou que fez isso para proteger as pessoas, apareceu suor no rosto dos prisioneiros. O monstro disse que o garoto era mais útil que a maioria dos sem talento, mas a carne jovem era saborosa, então ele comeria. Uma chama o queimou até os ossos. O imperador apertou a lâmina e disse que usaram o artefato de transporte em vão. Nero cobriu a ferida com as mãos. O governante chamou o garoto de herói. Ele disse que Sua Majestade lembrou do nome do escravo, uma grande honra. O personagem principal sorriu e pediu por suas irmãs, mas o homem o interrompeu. O imperador sentou-se ao lado dele e respondeu que era cedo para morrer. Os prisioneiros seguraram as espadas e disseram que ele não fez nada, só interferiu, que estavam defendendo a mente, e o menino se esfaqueou propósito. O imperador respondeu que suas lâminas eram limpas demais para os que se defenderam. Os homens olharam para frente com medo. Ragnar balançou a espada. A chama queimou os prisioneiros mentirosos. O governante colocou a espada na bainha, quando disse que só ele poderia se enganar. Ele pegou Nero nos braços e ordenou ao capitão do cavaleiro que enviasse o garoto para Escanim assim que se recuperasse. O sangue flui da boca do protagonista. As árvores florescem perto da casa. Quando Nero foi perguntado quando faria, ele respondeu que não podia dizer com certeza. Ficou na frente das irmãs. Acrescentou que tentaria terminar quando eles chegassem à idade, os abraçou e disse para não chatear o mestre, ser diligente como pais. As garotas com lágrimas prometeram lavar a louça melhor que qualquer um, trabalharam duro e limpos. O garoto os elogiou. Quando o protagonista disse que faria tudo para que se livrassem, os olhos fechados, o agradeceram. Ele disse para se apressar. Nero respondeu que já estava a caminho. Os trabalhadores carregavam carrinhos. O garoto levantou a bolsa e perguntou se deveria subir no carrinho com a bagagem. Respondeu positivamente. O homem de manto perguntou como haviam esquecido que Sua Majestade exigia respeito. Evan cerrou os dentes e perguntou se um escravo iria viajar com eles. Disse que parecia e conseguiu ganhar o favor do imperador. Nero sorriu e assegurou ao cavaleiro que tudo estava bem, não precisava se preocupar, acrescentando que ele próprio não se importava do carrinho por causa do ar fresco. O cavaleiro ameaçou o servo com sua lâmina. O servo respondeu que o garoto concordou. O suor começou a derramar. O cavaleiro franziu a testa e disse que o garoto poderia ficar doente, deveria fornecer tudo o que precisava.
Ele ficou na frente do criado e acrescentou que se o garoto chegasse à academia com doença, sua família estaria com problemas. A carruagem acelerou pela estrada, e as pessoas gritaram que era em nome de Sua Majestade Imperial, em nome do filho de Sr. Eric, Evan. O sol espiou atrás da colina, e as flores rosa voaram por Nero. O garoto olhou para a espada com admiração. Ele lembrou que o imperador disse que era a espada do cuidador de Gigas. A pedra na mina brilhou quando o governante explicou ter perdido 3 filhos na guerra contra o demônio. A tristeza o levou à mina, e agora, ele estava morto. O protagonista estendeu os braços, e Ragnar acrescentou que a espada não tinha mais proprietário. Então, ele a passou para ele, uma herança da família Gigas, deveria cuidar bem dela. Nero olhou para a lâmina e sorriu. Ele chamou a espada de sua. O sol espiou atrás das montanhas. Alguém exclamou que estavam quase lá. O protagonista abriu os olhos e deveria se preparar para entrar na academia. O garoto olhou para frente. A academia Escanin estava na frente. Quando foram recebidos, perguntaram se estavam lá para o exame de admissão e o sobrenome. Responderam, Rigas. O guarda disse, estar feliz em ver a família do Sr. Eric, o homem com óculos, e Evan sorriu. O homem apontou para Nero, começou a dizer que ele era seu escravo humilde. Foi interrompido para garantir que haviam sido informados. O protagonista disse que Nero era filho adotivo de Lord Rigas. Os meninos reagiram diferentemente à notícia. O sol iluminou o prédio azul e os raios penetraram no corredor alto. Evan virou-se para o protagonista e disse para não andar perto dele. Ele acrescentou que cheirava mal e não era igual. Não tinha o direito de dizer seu nome. Evan começou a se afastar de Nero, pediu que não fingisse ser parente, ele era escravo e filho do senhor, o protagonista concordou. Uma multidão de crianças se reuniu na frente dele. O loiro sorriu e disse que pessoas variadas se reuniram aqui. A garota acrescentou que eram todas muito bonitas. Glória abriu os braços e cumprimentou as crianças, explicando que ela era a diretora da Academia Escanin. Ela se dirigiu às crianças com grandes esperanças, dizendo que não conseguia expressar sua emoção. A estátua segurava uma lâmina e disse que descendentes dos bravos guerreiros que ajudaram o imperador Ragnar na guerra contra o demônio se reuniram aqui hoje. Evan sorriu ao dizer que filhos de grandes sábios como Eric estavam presentes. Quando o diretor mencionou seus ancestrais no bonde, o garoto enrolado se envergonhou. Os elfos falaram do representante do sangue real elfo em frente à estátua. Os membros da família Gans, do Cavaleiro Negro, foram mencionados. O garoto pegou o nariz e disse que hoje começariam uma nova história. As crianças sorriram ao mencionar não apenas descendentes famosos, mas também representantes de linhagens nobres que dependem do futuro do Império, dizendo que o sangue e talento natural os ajudarão a ter sucesso. Os elfos olharam seriamente. Quando candidatos foram pedidos para nunca desistir e se tornar novos heróis, professores perto da grade disseram que serão ajudados pelos maravilhosos docentes da Academia Escanin. Glória abriu as mãos e prometeu realizar todos os sonhos. Quando ela falou sobre seu amor, as crianças levantaram as mãos e gritaram, recebendo-a novamente em Escanin. Nero apertou os punhos, pensando que o discurso dela não tinha nada a ver com ele. O cara apertou o nariz e disse que parecia um escravo e fedorava. O protagonista pensou que não era surpreendente, porque a academia foi criada para pessoas como eles, para nobres. Quando foi anunciado que ainda não eram estudantes da academia, uma multidão de candidatos ficou em frente à parede. O homem cruzou os braços sobre o peito e disse que haveria um exame de admissão em um mês, e os dividiriam em grupos para que se preparassem juntos. As crianças olharam para o homem insatisfeitas quando alguém perguntou sobre o que aconteceria se falhasse no exame. Foi informado que seriam enviados para casa. Luther cruzou os braços e perguntou se achavam que era um jardim de infância, dizendo que era uma academia militar, onde não haveria descanso e aprenderiam mais sobre o exame mais tarde. O garoto perguntou que tipo de bobagem era essa e se seriam mesmo enviados para casa se falhassem. Alguém perguntou se poderiam confiar nele, pois parecia um civil. O homem disse que o exame seria feito em grupos de 5 pessoas, treinariam por um mês e que o gênero não importava. Alguém disse que esperava estar no grupo com descendentes de Eric ou herdeiros de um bonde. Evan sorriu. Nero olhou para os meninos confusos. Eles queriam ficar com os elfos e era difícil morar na mesma sala com belas mulheres. O elfo de cabelo azul agrediu os meninos, olhou para frente com raiva e disse que deveriam se manter quietos. Luther apontou para a garota e disse que a luta era proibida, sugerindo que a princesa voltasse para casa. Ela se afastou dos meninos e apertou os punhos. Nero olhou com admiração, pensando como ela era legal e fofa.
Foi anunciado que o grupo Evans seria Jack, Hiking, Lucy e Nero. A bandeira tremblou ao vento e foram pedidos para se apresentar. Ficaram na frente de Luther, que disse que seu quarto era no 3º andar, nomeando Evan como líder. Nero olhou para Lucy, pensou que ele não parecia nobre, então o homem disse a Evan que não deveria permitir hostilidade entre os membros. Jackin e Heiken riram e comentaram que estavam no grupo do filho de Eric, compensando a falta de garotas fofas. O pródigo sorriu, e Lucy olhou para baixo. Evan apertou os lábios com raiva, pensando que não podia acreditar que esses estranhos estavam em seu grupo. Nero ficou ao lado de Lucy, ambos olhando em direções diferentes. Evan, desgostoso, ordenou aos escravos que se lavassem, afirmando que não queria seu quarto fedendo. O protagonista fechou os olhos e concordou com ele. Quando o senhor perguntou por que ele não o chamou de mestre, eles ficaram em frente, e o cara respondeu que ele disse para fingir que o escravo não o conheceu. Evan franziu a testa e disse que eles estão no mesmo grupo agora. Esse cara deveria substituí-lo, acrescentando que Nero era seu escravo e o senhor era seu mestre. O protagonista desviou o olhar e respondeu que o entendeu. Quando ele gritou que ele deveria sair e tomar um banho, os escravos fugiram do senhor. Nero e Lucy saíram para o corredor. A menina sorriu e disse que estava contente em conhecê-lo, adicionando que não precisavam ser formais, já que ambos eram escravos. O garoto perguntou se ela era um elfo, e Lucy negou. Então ele supôs que ela era meio elfo. Quando ela confirmou, o protagonista passou por ela. Mas ela não é tão forte quanto outros elfos. Então, o garoto aconselhou não se destacar. Nero afastou dela, acrescentando que ela não deveria mostrar seus pensamentos, sentimentos e crenças a ninguém. A protagonista andava pelo corredor e disse que podia mostrar o mínimo. A água fluía na casa de banho. Nero pensava na água e quão boa era a casa de banho. Ele lembrou de como o imperador se aproximou dele e o chamou de herói. E o garoto respondeu que o governante lembrar o nome de um escravo era uma honra para ele. Nero sorriu cansadamente e pediu às irmãs. Ragnar sentou na frente dele e respondeu que era muito cedo para ele morrer. Então, o protagonista pensou que tinha que morrer e, em seguida, suas irmãs se tornariam pessoas comuns e receberiam dinheiro. O garoto estava submerso na água, pensando que o imperador planejava algo e queria testá-lo. Nero franziu a testa ao perceber que queria que o garoto se levantasse e subjugar a nobreza, como o imperador fez uma vez, então deveria suportar todos os insultos e humilhações. As coisas estavam em uma pilha. Evan disse ao escravo para parar de preguiçar e lavar suas coisas, enquanto os senhores estavam sentados na cama. Ele pegou a roupa de linho e prometeu que estariam limpos amanhã. Lucy assistiu Nero carregando coisas. Nuvens flutuaram no céu. O protagonista ficou na espuma. Uma garota se aproximou dele e disse que ajudaria. Quando perguntado sobre o que fazia, Nero levantou a mão ao rosto e perguntou se ela tinha sido ordenada a ajudar ou se ela gostava de trabalhar gratuitamente, ao qual Lucy respondeu algo ininteligível, então ele pediu que ela saísse. Quando a garota explicou que suas preocupações eram suas preocupações, assim como seus assuntos eram seus assuntos e que os escravos não deveriam ajudar os escravos, olhando para baixo e acrescentando que era nojento. Então, Lucy pediu desculpas e disse que não faria isso novamente. Ela virou-se e começou a sair. As luzes na janela estão acesas, as crianças estavam sentadas na sala, e o senhor pediu à garota gorda para dançar para ele e repetiu várias vezes. Quando ela respondeu que nunca tinha que dançar, os senhores começaram a sorrir, e Jackin disse que as pessoas gordas não sabiam dançar, e que era difícil para eles andar. Então Haken lhe disse para cantar. O garoto de cabelos escuros franziu a testa e disse que os nobres pagavam impostos para que os escravos tivessem tudo o que precisavam. Então, ela deveria recompensar a bondade deles e cumprir o desejo dele. Lucy dobrou as mãos na frente dela e cantou sobre como um garotinho e um velho estavam se preparando para ir além da colina em uma noite estrelada. Nero olhou para ela tristemente, pensando em como ela era ingênua, pois já estavam pagando com seus serviços. Lucy continuou cantando como o bebê era ágil e rápido como uma raposa, conforme ela lembrava do garoto caminhando pelo corredor. Quando Lucy cantava sobre como o bebê destemido e o sábio despreocupado continuavam andando à noite, o suor fluía pelo rosto. Hiken sentava na cama quando Jack perguntou se ela realmente decidiu escolher uma canção tola entre todas as músicas, e se ela poderia cantar outra coisa, como sobre amor. A garota apertou os lábios e disse que essa era a única música que conhecia. Então ele respondeu que os escravos não tinham cultura. Evan fechou o livro e disse que era suficiente para hoje, que era hora de dormir, e depois disse a Nero para desligar a luz. O sol brilhou na fachada da academia. Quando o garoto disse ao mestre que trouxe o café da manhã, a cesta estava cheia de mercadorias. Quando alguém perguntou por que chegou tão tarde, o protagonista parou na cama. Ele se desculpou e disse que a sala de jantar estava longe deles. Quando Lucy perguntou por que ele trouxera apenas uma porção, estava deitado atrás de Nero e era óbvio que ele deveria trazer mais para seus amigos. Quando o escravo exclamou que voltaria em breve, a poeira surgiu na sala. A garota caminhou para a saída. Evan mordiu um pão e chamou o escravo de uma feze inútil. Quando Nero e Lucy perguntaram o que ela estava fazendo, ele trocou de olhos e ela respondeu que ele não podia carregar tudo.
Quando ele lembrou que eles correram pelo corredor, pediu para ela não interferir. A garota pediu desculpas e acrescentou que aquela seria a última vez que entrariam no quarto. O protagonista exclamou que trouxera comida, e Evan respondeu que era um pouco lento. A cesta caiu das mãos dos escravos. A comida caiu no chão. O protagonista olhou para frente com horror. Lucy começou a limpar o chão. Evan abriu a boca e disse para jogar fora a comida. Ele segurou um livro nas mãos e ordenou a Nero que limpasse e trouxesse outro conjunto, acrescentando que, se não pudesse, ele e Lucy desistiriam de suas porções, e o escravo concordou com isso. Os raios do sol iluminavam o resto da cesta. Quando alguém disse que era delicioso e que ainda havia 10 minutos antes do início da lição, os senhores se aproximaram da porta. Quando Evan ordenou que Nero limpasse, ele ficou de costas. Quando ele acrescentou que o escravo não deveria terminar as sobras, mas simplesmente jogá-las fora, o protagonista pegou o pão e respondeu que entendeu o mestre. A porta foi fechada, Nero ficou de pé para Lucy, que pediu desculpas e disse que era culpa dela. Ele cerrou os dentes, perguntou quantas vezes devia dizer a ela para se preocupar com seus próprios assuntos e disse que tudo aconteceu porque ela decidiu ajudar. Lucy estava em 4 patas quando ele exclamou que ela deveria pensar em si mesma. O garoto recordou o rosto do velho que lhe disse para ser paciente. As pessoas odiavam os bem-sucedidos e temiam a mudança. Ficavam loucos diante do poder verdadeiro, mas ainda assim eram todos iguais. O protagonista desviou o olhar silenciosamente. Ele abriu os olhos e pensou no que lhe aconteceu. Lucy tremeu. Os alunos estavam em pé na frente do professor. Luther exclamou que ele não repetiria 2 vezes, que precisavam escolher alguém do grupo para lutar, e perguntou se sabiam que estavam ali para se tornar soldados. Então ele acrescentou que os prelúdios são suficientes e que queriam ver o que os candidatos tinham, deveriam se apressar e começar a se preparar. Hyken apontou atrás dele e disse que lutaria contra Nero. Jack perguntou sobre lutar contra alguém mais forte. Ele respondeu que não importava e que estava convocando um escravo. Evan olhou para a loira que disse que ia bater em Lucy. Perguntaram-lhe se estava envergonhado e se achava que ganharia crédito por bater nos fracos. A garota dobrou as mãos na frente, pensando que ele não podia lutar. Quando Jack disse que fariam um show real e não poupariam ninguém, Luther exclamou que, para vencer, deveriam fazer o inimigo se render e que poderiam começar. Uma espada se elevou e ouviu-se um grito de rendição. Então ele disse que nem um segundo passou. Nero ficou na frente do senhor, que disse ao escravo para não ter medo, pois seria gentil. Hyken levantou as mãos e disse que nem sabia usar uma espada. O sol iluminou uma espada quebrada. O protagonista colocou a lâmina na frente dele. Uma espada de madeira estava no chão. Nero virou-se para Hyken, que gritou ao professor que sua espada estava defeituosa. Luther disse que achava estranho porque havia verificado todas as espadas antes. Ele deu uma nova lâmina ao senhor e agradeceu-o. A espada brilhou. Hyken balançou para Nero, garantindo que agora estava sério, e chamou-o de escravo fedorento. O protagonista atingiu o senhor. Luther, Evan e Kate olharam chocados. Hyken segurou uma espada quebrada e perguntou ao professor sobre suas espadas de madeira. O careco pediu para ser poupado da arrogância do senhor, explicando que não era uma arma e que seu oponente era muito forte. Luther olhou para Nero e disse que talvez fosse muito bom em quebrar espadas. A ponta da lâmina piscou. O protagonista apontou a espada para o senhor, que se rendeu. Os candidatos lutaram ao redor do professor, enquanto ele ordenou que os vencedores ficassem à direita e os perdedores à esquerda, e perguntaram se havia algum parceiro sem parceiros. Hyken estava deitado na frente do Nero quando o professor acrescentou que se não pudessem encontrar um oponente em seu grupo, deveriam encontrar um em outro grupo, porque ele deduziria pontos daqueles que não lutaram. O protagonista passou por aqueles que falavam sobre o quão bom era o escravo, a vida provavelmente o ensinou, perguntando se ele tinha realmente 14 anos. Nero sorriu, pensando em como a espada de madeira era surpreendentemente leve e como era ótimo que ele se tornasse mais forte na mina. Kate caminhou em direção a ele, dizendo que achava que chegaria lá primeiro. Eles olharam um para o outro, então o escravo disse que estava feliz em conhecê-la, acrescentando que o oponente rapidamente se rendeu à garota e que a falta era muito forte, ao qual ela respondeu que era surpreendente porque as espadas não são sua especialidade e que as pessoas aqui nem sequer sabem os básicos. Quando perguntou o que é esse tom formal, ela continuou olhando para ele porque ele também tinha 14 anos. Então ele respondeu que era um escravo. Quando o elfo perguntou o que significava, suor apareceu no rosto de Nero, assumindo que era algum tipo de raça. Então, foi dito a ela que era um estado. Kate cruzou os braços no peito e disse que não se importava, não viu nenhuma diferença e ofereceu assistir à luta. Então o protagonista concordou com ela, chamando senhorita, e ela pediu que ele não diga isso. O protagonista desviou o olhar e respondeu que tudo não estava bem, pensando que os elfos não tinham escravos. Evan ficou na frente deles e disse que era isso que precisava ser provado, acrescentando que ele estava um pouco atrasado.
O senhor olhou para Kate, que o chamou de filho de Eric, e respondeu que ele já disse que seu nome era Evan. Então, o Alf perguntou se ela realmente deveria se lembrar do nome dele. Quando o senhor lembrou que 3 anos se encontraram com a família, Nero ficou de lado e acrescentou que ela não mudou. Então Kate respondeu que não se lembrava de nada, e Evan disse que ela cresceu muito e se comportava como uma verdadeira senhora. A princesa franziu a testa e lembrou que eles ainda estavam na aula, sugerindo que ele deixasse a conversa para mais tarde. Então o cara concordou com ela e respondeu que ela era muito inacessível, oferecendo uma xícara de chá para conversar com ela. Durante o intervalo, Evan passou por Nero. Quando a garota respondeu a ele e disse que pensaria nisso, o senhor ficou ao lado do escravo. Ele abriu a boca e disse que o personagem principal levantou a mão para o nobre. O senhor olhou para frente com raiva e disse ao escravo para não ser arrogante. As luzes na janela da academia estavam acesas. Quando Lucy foi perguntada sobre o que aconteceu com seu rosto, ela parecia espancada. Nero estava sentado em frente a ela e respondeu que ela foi espancada um pouco e perdeu. Então o cara perguntou se ela já tinha segurado uma espada nas mãos, e a garota respondeu que não tinha e que estava com medo. O senhor entrou na sala. Nero correu até Evan e ligou para ele. O senhor olhou para a frente com seriedade e disse que na academia, o escravo esqueceu completamente o seu lugar, então esqueceu as consequências de suas ações. O protagonista abaixou a cabeça e respondeu que se o senhor estivesse falando sobre lutas, então ele sinceramente pediu desculpas. Evan olhou para baixo e disse que um dia ele teria que mostrar ao escravo o verdadeiro valor de sua existência, acrescentando que Nero agora deve se tornar um cavalo. O garoto olhou para frente e perguntou novamente. Então o senhor lhe disse para se tornar um cavalo, acrescentando que ele não deveria pedir, mas fazer. O protagonista se curvou ao senhor. Eles o olharam para baixo. Evan abriu a boca e ordenou que ele riesse. Nero abriu a boca e fez o que lhe foi ordenado. O senhor sorriu mal quando Hagen exclamou que ninguém queria montar um cavalo morto. Então, ele precisava rir mais alto. O escravo estava em 4 pés e emitiu um som de vitória. Haken correu em direção a ele, perguntando se ele poderia montá-lo gratuitamente, e Evan respondeu afirmativamente, acrescentando que ele era tudo dele. O senhor montou Nero, ele o chutou e ordenou que ele fugiera. O protagonista abriu a boca e gritou. Lucy tremeu e cobriu a boca. Jack sorriu. O elfo virou-se para ele quando a chamou para ele. Ele olhou irritado à frente e gritou, ordenando que não o deixasse repetir o que disse. Lucy caminhou em sua direção, se apanhou para o Jack de 4 pés e sentou-se sobre ela, indagando o que estava fazendo e ordenando que avançasse. Abriu os olhos e perguntou o que havia errado com ela quando começou a chorar e emitir um som de vitória. Lágrimas fluíram do Nero. Haken estava sentado sobre ele ordenando que avançasse. Jack segurou o cabelo de Lucy, perguntando por que estava chorando. Alguém disse que ele tomou banho e suou. Luzes acesas no prédio lhe deram ar fresco. Ele concordou. Evan olhou pela porta e disse ao escravo que sempre que dissesse a palavra cavalo, ele deveria correr para eles. Escravos estavam no chão, Lucy chorando e cerrando os dentes. Quando Nero ordenou que parasse de chorar, o suor corria pelo queixo. A garota respondeu que seu mestre nunca fazia isso, que era difícil e doloroso. O protagonista ficou na frente dela. Ela notou seu sangue. O garoto sorriu. Lágrimas fluíam de Lucy. Ela olhou para Nero, que aconselhou sorrir para que a dor desapareça, acrescentando que, depois de suportar, poderia esperar. Quando disse isso, olhou para Lucy e veio até ela porque seus pais disseram isso, e estava no livro. A garota perguntou quem virá, e lhe disseram que uma chance virá. A luz da lua ilumina o prédio. Uma espada piscou para Evan. Nero ficou ao lado da cama do mestre pensando em parar tudo. Olhou preocupado para Evan, o protagonista franziu a testa. Ele imaginou o carrasco em pé ao lado dele. Nero imaginou que sua cabeça cortada rolava. Ele imaginou suas irmãs assustadas. O protagonista guardou a espada na bainha. Deitou-se na cama. Lucy abriu os olhos e disse que ele fez a escolha certa. Os senhores dormiram na cama e ele respondeu que havia um monstro dentro dele. Nero estendeu os braços, acrescentando que estavam tirando os braços para não mostrar o verdadeiro rosto aos outros. Quando o garoto disse que viu o que os monstros atrás da máscara estavam escondendo, não sabiam o que acontecia em suas almas, parecia triste. Quando o protagonista acrescentou que nem imaginavam quão ferozes seus monstros poderiam ser, lágrimas fluíram de Lucy. O sol brilhou sobre a academia. Mike sorriu e explicou que era mágica, acrescentando que os meninos tinham um pouco de mana. Ele disse que não havia exceções, sejam elfos, nobres ou civis, as pessoas ficaram na frente deles. Alguém riu. Ele ameaçou que, se ouvir esse som novamente, expulsaria da aula. Mike imaginava Fogar, explicando que magia é o poder que faz coisas se tornarem realidade usando mana. A ponte que conecta o fluxo de mana e a magia pura é chamada de feitiço. Feitiço é uma linguagem criada pelo mago divino saqueado que permite o uso do poder mágico. O garoto apontou para si e perguntou ao professor se tinha certeza de que tinha mana porque nunca se apanhou em magia. E abriu a palma da mão, pediu que imaginasse algo girando na palma. Mike colocou as mãos atrás das costas, pedindo concentração nesse pensamento e criando uma imagem mental.
acrescentando que, quando sentisse que o que pensou estava assumindo forma, deveria gritar uma palavra. Mike sorriu e disse, Ancrash. O garoto abriu a boca e gritou. As crianças ao redor começaram a rir. Mike apareceu na frente dele, gritou para se concentrar novamente e acreditar. A criança estendeu a mão e gritou que não caiu. A energia apareceu na palma. O professor disse para não parar. O garoto olhou para a energia. Quando Mike sugeriu, ele tentou imaginar que sua pequena chama estava girando, e depois transformou a rotação em vórtice. Quando disse que não caiu, uma chama forte explodiu na palma. Então alguém exclamou que o professor estava certo, e que até um vilarejo tinha mãe. Eles estavam de pé do lado de fora da academia, e Mike acrescentou que nem sempre era necessário gritar o feitiço, e havia diversas razões para isso. Eles poderiam estar no meio de uma batalha, prestes a atacar um inimigo, e dizer o feitiço em voz alta, informando o inimigo de sua intenção de atacar. As crianças olharam para o fogo com admiração, e o professor disse que usar magia silenciosamente requer treinamento, então eles devem tentar melhorar suas habilidades. Quando um pássaro anunciou que era hora de praticar, voou acima das cabeças. Quando os meninos lançaram feitiços, o fogo apareceu nas palmas das mãos. Um vórtice de energia surgiu. Evan levantou a mão e percebeu o feitiço, a flor de fogo, a flor de chama. Alguém exclamou que isso era esperado dele, então ele fechou os olhos. Afinal, ele era seu pai, seu filho. E alguém se opôs ao garoto que mudou o feitiço. Na frente dele estava Mike, que exclamou que isso era muito bom, mas qualquer um poderia fazer algo assim com prática, e que não queria ofendê-lo, acrescentando que deveria continuar trabalhando duro, e acreditar que seu poder pode transformar o impossível em inevitável. Ele deu um passo sob o grito de Ancrash. O professor inclinou-se para Evan e perguntou se ele sabia que usar feitiços proibidos aos 14 anos de idade era punível por lei, acrescentando que o tutor contratado ilegalmente era seu colega, e que não deveria tentar impressionar seus colegas de classe, pois todos sabiam que Evan era um jovem talentoso. Nero olhou para baixo, admirando o fato de que podia ver sua energia mana aparecer na palma da mão enquanto pensava nisso, como se estivesse vivendo. Quando ele lançou o feitiço, um turbilhão de chamas apareceu em frente a ele. As crianças olharam e disseram que era muito bom, mas Evans era melhor e perguntaram de onde o escravo obteve tanta força. A chama em sua palma desapareceu. Nero estendeu a mão na frente e lançou o Ankh. Lucy estava ao lado dele, e ele perguntou por que seu fogo era maior, e ela disse que não sabia, enquanto os outros diziam que ele teve sorte no início, e no final, era um escravo. Mike levou a xícara à boca. Quando foram informados que ainda não eram estudantes da academia, as nuvens flutuaram no céu. Então o professor tinha direito de ensinar apenas um feitiço chamado Flecha de Fogo. Quando foram informados que até os civis conheciam esse feitiço, o manequim ficou atrás do microfone e pediu para ensinar algo melhor. A loira abriu a boca e exclamou que esse feitiço nem sequer matou um lobo. O professor perguntou se realmente pensava nisso. Mike virou-se e atacou com mana roxa. O fluxo de energia atingiu o manequim. As crianças olharam para uma direção, e felizes, dizendo que era uma onda de fogo. O espantalho foi engolido pela chama. Como disse o professor, ele entendeu que estavam interessados em feitiços espetaculares, mas pediu para a onda queimar instantaneamente o que tocava, mas o alvo permaneceu quase intacto. Então ele acrescentou que, nesse estado, os inimigos ainda poderiam atacar. Mike tocou o cabelo e perguntou o que fariam se o inimigo só pudesse ser morto com um golpe direto na cabeça e sobre o uso de ondas de fogo ou tempestades contra ele, acrescentando que o Senhor das Sombras não os pouparia. Ele colocou a mão na frente dele. A corrente de energia soprou da cabeça do manequim e o professor respondeu que os recursos devem ser usados de maneira tática, não importa quanto eles tenham. Mike sorriu e explicou que isso era chamado de básico. Nero olhou para a frente em choque, e o professor acrescentou que seus feitiços espetaculares favoritos começaram com os básicos. Ele dobrou a mão para movê-los a começar, alertando que apenas aqueles que acertaram o alvo voltaram para casa. O sol brilhou brilhantemente, ele acrescentou que lhes ensinou tudo o que precisavam saber e lhes disse para imaginar que eles simplesmente jogavam seu mana no município. A corrente de energia chegou ao grito da erupção cutânea. O professor bebeu lentamente o chá. O protagonista estendeu a mão na frente dele e lançou um feitiço. Uma corrente de energia correu em direção ao manchão. Desapareceu perto da cabeça do espantalho. Lucy chegou ao cara e exclamou que estava longe demais, mas ele quase atingiu, acrescentando que ela achava que se ele tentasse mais, tudo seria bem. Jack sorriu e pediu desculpas, acrescentando que não notou que os sapatos do protagonista pegaram fogo. Mike bateu os dedos. Um pé descalço apareceu. O professor se afastou das crianças e disse a elas para se concentrarem na tarefa e não batear nos colegas de classe. Nero olhou para os sapatos queimados e pensou que esses eram seus únicos sapatos e que sua mãe os fez para ele. O sol se escondeu atrás das nuvens. O garoto tentou batear no manquê, gritando e bateu. O fluxo de mana chegou à cabeça do espantalho. Nero colocou a mão atrás da cabeça e disse que finalmente conseguiu, acrescentando que obviamente a magia não era dele, e agradeceu ao professor por sua paciência. Mike sorriu e pediu que ele parasse porque mentir ao professor é proibido.
Quando o garoto pediu para mostrar seu potencial, ele parou. A mão de Nero estava engolida pela chama. Um riacho poderoso correu pelo espantalho. O fogo soprou a cabeça do manquim. Quando o grito de Ant Crash foi ouvido, lágrimas fluíram dos olhos do protagonista. Mike abriu a boca e perguntou por que ele estava escondido seu poder. Nero cerrou os dentes e respondeu que ele não podia se destacar sem poder. Ele é o mais comum. Ele fechou os olhos e explicou que, se os escravos causassem muitos inconvenientes aos nobres, eles serão mortos. O professor parou na frente dele e perguntou se ele tinha medo deles. O garoto balançou a cabeça e negou suas palavras. Quando Mike perguntou se ele os odiava, seus óculos piscaram. Nero olhou para frente com raiva. O professor Master aproximou-se dele e disse que ele havia encontrado esse olhar antes. Quando Mike disse que essa raiva era da criatura que sentava dentro do garoto, havia um deserto atrás deles, e acrescentou que, para derrotar o senhor arrogante, ele deve domar a essência que vive dentro dele. Nero lembrou como Hyken sentou nele quando Mike disse que caso contrário, eles o dominariam. Ele lembrou como ele e Lucy corriam pelo corredor quando o professor disse que domar essa criatura era mais fácil do que ele pensava. O protagonista imaginou que o senhor estava na frente dele e disse que eles se tornaram mais obedientes. Então Mike explicou que a essência só acorda quando sua bondade se enfraqueceu, e ele ouviu um sussurro sobre como ele precisa se tornar ela, e apenas olhar para ela. Nero lembrou como ele sorriu e agradeceu ao mestre. Mike sussurrou no ouvido que não deveria ceder a essa tentação. Os candidatos estavam em pé na frente dos professores quando Luther anunciou que, até onde sabem, seu destino como estudantes da Academia Shkanin seria decidido em 3 dias, explicando que os estudantes da Academia geralmente fazem 7 exames, os testes dos 7 verdadeiros poderes, e que estavam fazendo o primeiro exame. Ele introduziu a bola de energia com habilidades quando acrescentou que este era um teste de força. Luther desbotou seus dentes afiados quando lembrou-lhes que eles vieram até eles para se tornar soldados, e que a força é a base, então apenas aqueles que sabem usá-la entrarão na academia. A garota abriu a boca e perguntou a ele quantas pessoas no grupo falhariam no teste. Quando Lucy disseram que Nero ficou ao lado de Lucy, Kate cruzou os braços no peito. Quando as morenas foram pedidas para lembrar que tinham apenas uma arma disponível, olharam para frente com insatisfação. Então alguém disse que ele estava cansado da flecha de fogo e Luther amaldiçoou. Ele introduziu o labirinto de cima, dizendo que os monstros são os participantes diretos de seu teste, então para chegar ao fim, eles devem derrotá-los, e ele também os avisou que tentariam matá-los. Luther smiled threateningly and said the weak wouldn't survive. They panicked and questioned their safety, mentioning their parents never told them that. Mike assured the kids that they wouldn't need to worry and promised revival if something happened, provided it wasn't too late. A morte é inevitável. Ele estendeu as mãos para os lados e pediu aos participantes que ficassem quietos e confiassem nele, acrescentando que era do melhor interesse para eles permanecer vivos. Os participantes responderam que o suor apareceu no rosto, mas não mudaram nada. Ninguém lhes disse que isso aconteceria e acrescentou que aconteceria se os pais descobriram isso. Mike colocou as mãos atrás das costas e disse que os nobres devem ter entendido mal, explicando que eles se juntaram à academia para se tornar soldados do exército imperial, então se o imperador ordenassem que eles morreram, eles morreram. Luther abriu a boca e disse que seus pais concordaram com esses termos, e Mike exclamou que se eles tivessem medo, havia outra opção. Ele estendeu a mão para o lado e sugeriu que eles saiam lá. Os participantes ficaram em silêncio na frente dos professores. Chloe sorriu e pediu que se acalmassem porque não explicaram a parte mais importante do teste. Há uma tábua de madeira entre as rochas, quando ela explicou que, no final, eles verão uma ponte de madeira. Chloe cobriu a boca e acrescentou que se seus camaradas estivessem nela, eles terão que eliminá-lo. Quando ela concluiu que só poderia haver 3 vencedores, apareceu suor no rosto dos participantes. A água derramou do vaso. Nero mergulhou na água, pensando que eles lutariam com uma espada real. Ele sorriu quando percebeu que poderia matá-los. O prédio da academia é iluminado pelo sol. O protagonista abriu os olhos levemente. Ele se sentou e perguntou o que aconteceu. Quando Lucy começou a falar sobre as botas de Nero, ela começou a chorar. Ele olhou para frente, Jack confuso, acenou para eles e pediu desculpas, explicando que achou as botas muito confortáveis, então decidiu usá-las para uma corrida, mas ele não achou que elas seriam arruinadas. Quando o senhor acrescentou que trazeria um pequeno almoço para escravos como desculpa, ele começou a sair. A mão de Nero começou a tremer. Lucy se aproximou de Chloe e perguntou sobre botas novas. A garota dobrou as mãos na frente dela e disse que o teste era amanhã, e o professor respondeu que entendia. Quando Chloe explicou que todos os uniformes e os porta-chaves não haviam retornado, o armazém estava iluminado pelos raios do sol, então eles só poderiam abri-lo no próximo mês. O elfo olhou para Lucy que começou a falar. Quando alguém acordou Evan e lhe ofereceu aquecência antes do teste, a frente da academia estava iluminada pelo sol e ele concordou com isso. Nero olhou para o cobertor e perguntou à garota se ela iria se levantar. Uma voz veio do cobertor dizendo que ela não se sentia bem, então ele deveria ir e ela o alcançaria. O protagonista caminhou para a porta. Quando os participantes foram perguntados se entenderam as regras, eles pararam em frente ao penhasco. Chloe explicou que teriam caminhos diferentes, mas o mesmo nível de dificuldade e o mesmo destino. Nero olhou para a academia quando foi dito que parecia que um dos alunos não apareceu.
Alguém perguntou se ela estava atrasada e desqualificada, disseram que não. Lucy foi informada que era improvável sucesso, porque o teste precisava de tempo e ela perdeu o cabelo ao vento. Quando o julgamento começou, o senhor correu para a frente. O protagonista correu com uma espada. Seus pés estavam nus. Ele correu entre as rochas. Um cristal surgiu. Monstros apareceram na frente de Nero. Ele segurou a lâmina. O garoto escapou do monstro. Uma energia penetra no monstro. Quando o protagonista lançou um feitiço, Lucy se aproximou de Mike. Ela olhou com esperança e respirou pesadamente. Nero contra uma rocha. Alguém ligou para ele, e ele parou. O protagonista se virou ao ouvir seu nome. Lucy ficou na frente dele dizendo que chegou a tempo. Tem sapatos nas mãos. Perguntaram o que fez. Ela ficou descalça na frente de Nero, explicou que havia costurado os sapatos deles e parecia ser possível usá-los, acrescentando que o professor tem uma agulha e um fio. Lágrimas fluem de seus olhos, quando ela disse que não podia ganhar porque era gorda e covarde. Ele era forte e sofreu muito. Ele merece a oportunidade. Então ela disse que só queria ajudá-lo a se aproximar dele. O protagonista olhou satisfeito, as pernas de Lucy cobertas de sangue. Nero agachou-se na frente dela. Ele pulou. O protagonista olhou para a frente com determinação. O monstro atacou Hiken. O Jackin atingiu o Goblin. Ele agarrou o ombro e respirou pesadamente. O cuidador no penhasco gritou que definitivamente tinha 2 ossos quebrados. O homem olhou e disse para não reclamar, acrescentando que curariam depois. Jack passou e gritou que contaria ao pai. E o cuidador respondeu que contaria ao imperador. O senhor caminhou pelo penhasco. Ele olhou para Hiken Jack e perguntou como estava seu amigo. Seu amigo respondeu que este era um maldito lugar, quase morreu, e outro senhor disse que este exame era nojento e não podia ser pior. Ninguém estava entre as rochas. Quando perguntaram onde estava Evan, alguém sugeriu que ele deveria ter atravessado a ponte. Evan apareceu e disse que estava aqui. Disseram que achavam que seria mais rápido. Pararam na frente da ponte. Ele respondeu que encontrou muitos monstros e usou tanto mana. Então alguém perguntou se o escravo havia perdido. Nero correu por eles. Alguém disse que os pés ficaram dolorosos e que não podia imaginar como era ficar descalço. O protagonista correu para a ponte. Ele ficou de uma perna. O cara se virou. Nero tomou uma postura defensiva. Quando Jack perguntou sobre as botas, todos olharam na mesma direção. Hiken se aproximou e disse que não era segredo quem seria o próximo. Ao ordenar que os escravos se afastassem e voltassem para casa para limpar o esterco, eles hesitaram. Nero franziu o senho. Hiken exclamou que só porque o escravo podia balançar uma espada, não significava que ele pudesse enfrentar os 3. O protagonista feriu a mão com uma espada. O senhor caiu no abismo. Nero corrigiu que não eram 3, mas 2. E apareceu ao lado de Hiken. Eles sumiram com Evan e Jack e olharam furiosos. Um deles avançou. A loira apontou a lâmina para o protagonista e perguntou como ousou tocar seu amigo. Ele balançou a espada que se quebrou em pedaços. Jack amaldiçoou Hilton, descartou a espada e disse que isso aconteceu ao usar uma espada barata. Chamas surgiram na mão enquanto ele exclamava que agora não importava, pois conhecia sua fraqueza, magia. Um coágulo de mana avançou. Jack, surpreso, exclamou que o escravo nem usou um feitiço. Uma explosão poderosa aconteceu. O protagonista se posicionou na frente de Evan. Os olhos do senhor estreitaram. Nero olhou ameaçadoramente e convidou o próximo. Mike ajudava o senhor. Na ponte, o escravo perguntou como ele sabia que não conseguiria passar sem botas. Uma chama apareceu na mão quando ele perguntou o que o protagonista queria dizer. Evan lançou um coágulo de energia, e francamente, disse que não se importava com o que ele dizia. A mão de Nero envolveu-se em energia roxa. Uma explosão poderosa ocorreu e o protagonista apareceu. Ninguém na frente dele. Evan levantou a espada sobre Nero. O senhor cerrou os dentes com raiva. O protagonista usou sua lâmina para parar o golpe. Chloe olhou para Mike e perguntou se ele tinha teleportado. O professor respondeu que não tinha certeza. O senhor balançou a mão e engoliu as chamas. O fogo envolveu o escravo. Sua mão pegou a borda. Evan se aproximou dele e disse que seu destino havia sido predeterminado há muito tempo e escrito no livro de Lugard. Quando o senhor acrescentou que nasceu como escravo e morreria como escravo, a lâmina piscou. Uma explosão ocorreu na frente de Evan, e ele olhou para baixo sem emoção. Nero cobriu a cabeça com a mão, e as pupilas do senhor se estreitaram. O protagonista atacou Evan com uma corrente de energia, e depois Evan amaldiçoou. Nero pulou pela ponte, e o protagonista chutou Evan. Os olhos do senhor se abriram. Ele pendurou na borda, e suou quando o escravo disse que leram livros diferentes. Nero agarrou sua mão. Lucy estava visível ao redor da esquina, sentada em uma pedra, limpando suas lágrimas e pedindo desculpas ao pai por ser fraca, porque ele não fez tudo para lhe dar tão oportunidades. Nero disse a ela que lágrimas não ajudavam. Lucy abriu os olhos. O protagonista sorriu e a chamou para vir junto, dizendo que eles ainda tinham tempo.
Ela sorriu brilhantemente. O herói garantiu que estava de olho nela. O protagonista perguntou sobre seu pai. Lucy olhou para baixo e explicou que o pai a criou. Dizem que sua mãe morreu jovem. Ela e o pai trabalhavam juntos. O homem e Lucy sorriram. A pessoa recebeu uma bolsa. Lucy disse que seu mestre era bom, então a vida era mais fácil. O pai de Lucy mergulhou na água, e ela disse que estava salvando o único filho do mestre. O homem deitado na praia ouviu, e ela falou sobre a morte do pai. Havia um pergaminho no chão. Depois de um tempo, encontraram um testamento que pedia para libertá-la. Haviam lágrimas, e ouviu-se dizer que o jovem mestre não sobreviveu ao acidente. O mestre olhou para baixo e Lucy disse que estava se preparando para entrar em Escanem, mas a morte atrapalhou seus planos. O homem sentou-se na cadeira. Ele disse que o mestre sem herdeiro ficou introspectivo. Ele sorriu e entregou uma carta a ela, e Lucy mencionou que um dia ele finalmente a ligou. Lucy olhou para o envelope. Alguém comentou que ela poderia pedir qualquer coisa e ele ajudaria. O protagonista olhou para longe e disse que isso era ótimo. O importante é que ele manteve sua palavra, e ela concordou, ficando no telhado e mencionando que não sobreviveria aqui. O prédio da academia apareceu e os estudantes estavam entre a multidão. Ouviu-se dizer para todos apressarem para o armazém onde o uniforme estaria disponível. O protagonista e a garota estão de pé na multidão. O protagonista segurou o uniforme nas mãos. Nero entrou na sala. O aluno deu um passo para frente. O herói mudou de roupa e sorri. Lucy olhou para ele com admiração. Ela sorriu e disse que era bonito, ele se adequava muito para ele, e ele perguntou se era verdade e sorriu. O protagonista de pé na frente dela perguntou por que ela estava corroindo. As pessoas estão de pé entre uma multidão. Dizem que quem mudou de roupa não deveria ficar rapidamente para o campo de treinamento. Lucy correu para frente e gritou para dizer que estava segurando o pássaro em frente mais rápido. A garota disse que eles estão jogando o pássaro agora. Ela acrescentou que eles são os alunos oficiais do Escanem, e os alunos exclamaram alegremente. Olhou para cima e ouviu que seus uniformes eram feitos de tecido e couro de alta qualidade, e agradeceram a majestade imperial. Olhando para frente, Kate ouviu que eles terão uma vida corajosa e honrada. O herói sorriu quando ouviu isso. Eles devem divertir e não esquecer o treinamento.